O que eu ia falar, por exemplo, assim, é que alguns times, eu vi que alguns times da Premier League, alguns times, por exemplo, da Espanha, Real Madrid, Barcelona, obviamente, quando eles vão contratar um jogador, eles contratam, tipo, por exemplo, todo mundo sabe que se você contratar o Cristiano Ronaldo, independente de qualquer coisa, ele te entrega acima de 44 gols por ano. Um exemplo. Aí ele faz entre 44 até 55, etc, que é a média dele. Nos últimos 10 anos ele fez isso. Não importa se estava no Real Madrid, se estava na Juventus, se estava agora no Al Hilal, etc. Menos o período do Manchester United por causa de questões óbvias. Mas, se você contrata um Cristiano Ronaldo, faz isso. Se você contrata um zagueiro que faz, em média, tá, de 35 a 40 desarmes por jogo, aí você vai montando aquela história do ataque sólido com a defesa sólida. E os passes corretos, que tem que ser entre 100, 120, que é mais ou menos a média do Toni Kroos. Entendeu? De toques pra frente, não pode ser só toques pro lado, Essa etc. abordagem, na verdade, as IAs fazem muito, porque os humanos eles pegam um parâmetro de cada vez e tentam selecionar. Esse parâmetro, esse cara faz muito bem isso, esse cara faz muito bem, esse cara... Só elas analisam o conjunto, né? Só que pode ser que no conjunto, é isso aí. Você pega um conjunto que não faz tão bem quanto aqueles individuais que você escolheu, mas que no conjunto eles fazem... E a IA, a otimização de vários parâmetros combinados, a IA faz muito melhor do que qualquer humano. Parâmetros combinados? Combinados. Vários combinados. E os times brasileiros agora vão... Eu acho que o Corinthians vai criar o departamento de análise de dados. Ferrado, agora usando IA. Entendeu? E os times agora, eles vão começar a fazer isso. Eles vão começar... Algum time já te procurou? Não. Ainda não? Não, ainda não. Provavelmente vai te procurar, porque os times agora, eles vão montar, e vai procurar você também, você pode ter certeza. Eles vão começar a montar baseado nisso aí, porque aí você pega um jogador que tem um histórico gigantesco, você sabe o que vai acontecer. E a posição tem um histórico praticamente infinito, né? Pô, qual que é o melhor zagueiro? Pô, analisa aí, cara. 200 anos de futebol, o que um zagueiro tem que ter? Então vamos contratar cirurgicamente. Olha só. Entendeu? Eu conheci uma startup, Sérgio, que tá fazendo uma parte importante desse trabalho, que é o seguinte... Eles estão indo nas escolinhas e vendendo software para computar os dados na criança. Aí, ó. Aí já vão ter os dados da carreira. Porque nos Estados Unidos já tem no beisebol isso aí, faz 100 anos, uma coisa assim, né? Mas no Brasil começou mais recente. Achei bem legal essa iniciativa, porque se não tiver os dados, não tem o que a gente analisar, né? Ela fez uma parte importante, mas ninguém me procurou, não. Eu acho que também vai ter esses mapas de calor agora. O lateral. Cara, esse daí do mapa de calor é muito bom. Pega 200 anos de futebol. O lateral tem que correr aonde? Aqui. Qual a velocidade média que o lateral fez durante os anos? E começa tudo. Cara, aí, que lateral que eu vou contratar? Pô, tem o que não aqui que custa 300 mil. Tem o outro ali que o melão custa 20 mil. Cara, deixa eu ver o mapa aqui de calor. Pô, por que eu sou mais barato? Entregar mais, né? Mais barato. Não, mais barato. Eu não gostei disso, não. Mas você já viu a explicação dos caras sobre a questão... Porque é mais alto? Fator Vanderlei Luxemburgo? Não, qual que é? Fator Vanderlei Luxemburgo, campeão com o Palmeiras. E, acima de tudo, depois do Palmeiras, ele treinou outros times, treinou Corinthians e tal. Até mesmo o Santos, mas ele vai brilhar muito com o Cruzeiro. Certo? Aquele Cruzeiro do Vanderlei era embaçado, né? Alex e tal. É embaçado aquele Cruzeiro. Mas naquela época, a diferença com esse mapa do calor que eles analisaram, o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo? Ele era um técnico top. Aí do nada ele tá treinando o Real Madrid, Zidane, Ronaldo, sabe? Todo mundo lá. Aí ele começa e hoje tá desempregado. O que aconteceu? O mapa de calor, a distância que os jogadores corriam, era basicamente a mesma. Porém, agora eles correm em curtas distâncias e com muito mais intensidade. E isso daí trouxe um jogo totalmente diferente da época dele pra cá. Então o fator do Vanderlei Luxemburgo, quando eles analisaram essa queda de produtividade dele, dos times que ele começou a comandar, a partir dessa mudança do futebol. O futebol deixou de ter drible pra ter mais passes. Deixou de ser esse futebol de mais o campo indo e voltando para mais espaços curtos, porém com alta intensidade. Esse tipo de abordagem humana é um dos grandes problemas que vai ser superado, vai ter um salto gigantesco quando as IAs começarem a tratar as IAs realmente. Porque essa abordagem que você... Tipo, drible, velocidade, corrida e tal, distância, são parâmetros que os humanos estabelecem e tentam analisar a partir... É o que se fazia no xadrez nos anos 50. E que não se faz mais atualmente. As IAs estão fazendo agora, o que estão fazendo no futebol agora, o que se faz no xadrez. Isso,
Quando a rede neural, por exemplo, ela analisa uma situação, ela não vai, o xadrez, ela não vai considerar estrutura de peões, valor das peças, colunas abertas, que é o que os humanos consideram. Elas identificam outros parâmetros muito mais complexos que os humanos nem imaginam. Por exemplo, seria a velocidade combinada com a posição, combinada com a performance daquele atleta no ano anterior, combinada com a altura do atleta, combinada com a velocidade do vento, com um monte de coisa que os humanos nem estão imaginando. Certo. E elas combinam tudo isso de uma maneira que nem teria como calcular. Os humanos não teria nem como enumerar quais são... Nominar, né? Não dá nem aí. para nominar e nem enumerar quais seriam os critérios para fazer análise. Então, enquanto os humanos estão nessa abordagem, tipo, você tem uns 10, 15 parâmetros, elas estão colocando 100 mil parâmetros. E cada um desses 100 mil, eles são uma mistura de parâmetros que nem nome tem esses parâmetros. Tipo, não é a velocidade, é a velocidade misturada com outra coisa, com a altura, com a direção do vento. E a gente nem sabe como captar os dados. Por exemplo, a gente não tem uma biruta lá medindo a direção do vento o tempo todo para transmitir, porque a IA precisa receber os dados, precisa ser abastecida com esses dados. Então a gente nem sabe quais dados precisam ser capturados para abastecer a IA para ela resolver. Vai ter que colocar provavelmente vídeos monitorando. As IAs que fazem atualmente reconhecimento de imagem, elas vão ter que fazer isso num nível mais complexo com reconhecimento de vídeos. Então você vai ter o vídeo do cara jogando futebol, de vários jogos de futebol, ela vai identificar muitos elementos visuais naquele jogo que os humanos nem imaginam que são relevantes, e a partir daí ela vai desenvolver uma estratégia que vai ser muito mais eficaz do que os humanos jamais imaginaram. Que é o que fizeram no xadrez. Conhece é o que aconteceu no xadrez. O dilema do Barcelona, por exemplo? Não sei o que é o dilema do Barcelona. O dilema do Barcelona foi o seguinte. Teve um trio chamado MSN, que é o Messi, Neymar e Suárez. Teoricamente, eles têm o maior goleador da Europa, que foi o Suárez na época. Ele foi, inclusive, pelo Barcelona. Eles tinham o melhor jogador, talvez não da história, mas do... Se não tivesse energia, o negócio... da geração. E a maior revelação da geração, que foi o Neymar. Mas esse trio não ganhou nada perto do trio do BBC. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. E aí eles falaram sobre isso. Por que não engrenou? Por que não engrenou? Esse é o tipo de problema foram comparar que a IA elimina fácil. Elas descartam... Vamos supor que você tem 2 artilheiros muito talentosos, tipo os 2 melhores do mundo, mas os 2 são fominhas. Eles jogam bem com o cara que vai passar a bola pra eles, mas eles não jogam bem se um vai querer ficar tomando a bola do outro. Se você coloca os 2 no mesmo time, você ferrou o time. Aí entra o que o Nicoleles faz, cara. Que é a BrainNet. BrainNet? BrainNet. E eu posso falar isso porque ele já falou no meu podcast, lá no Flow e tal, então não é novidade nenhuma. Ele apresentou isso no Palmeiras. E o Palmeiras não quis. Como assim não quis? Não quis. Ele apresentou o quê? Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Roxo. E ele levou a BrainNet. O que ele tem? Ele coloca os negocinhos lá, que eu esqueço o nome, os eletrodos lá na cabeça da galera, e põe a galera pra jogar. E ele ficou no campo dando ordem. Aí lá pra direita, tal. E ele olhando. Tava tudo fodido, os sinais. Na hora que entrou o Abel chegou lá e falou assim... O cérebro da galera entrou em sintonia, cara. E aí o que a BrainNet faz? Imagina que ele substitui o zagueiro A pelo B. Na hora que ele coloca o B ali, eles conseguem ver pelas ondas cerebrais se o cara tá ou não tá conectado com os outros. Seria a palavra, um termo técnico. Se harmonizaram, né? Mas tem um termo que usa no futebol. Que é o jogar por música. Sinergia, tem um nome que é o jogar por música que eu falei pra ele. Jogar por música, né? Aí eu falei, pô, isso aí é o jogar entrosamento, por música. Eu ia entrosamento. Falar. É um termo, seria uma definição técnica do entrosamento. Então né? você consegue, cara, montar o time muito mais harmonioso pra jogar. Então, às vezes, não seria uma boa pro Barcelona ter os 3 sempre jogando. Talvez ter 2 e o outro entrar depois. Entendeu? Talvez ter 2 e um outro ali. Quando coloca 2 estrelas junto num time, às vezes se vai bem. Às vezes depende de muitos fatores. Mas os 3 são amigos pra caramba, né? Então, mas isso aí não quer dizer nada, cara. O Nicoleles mediu isso. Isso aí chama-se BrainNet. Isso aí ele mede desde quando ele foi para os Estados Unidos, lá com os ratinhos lá dele e tal, não sei o quê. E por que não aceitaram? Ele fez teste empírico e mostrou o resultado? Ele mostrou, ele foi lá no Palmeiras e mostrou resultado empírico? Mostrou. Os caras falaram, não, isso aí não... Ô, Leila, tá vacilando, hein, velho? Aí sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, você vai vender isso pra um time inglês, e o time inglês vai usar isso e vai ganhar do Palmeiras no Mundial. A única vez que o Palmeiras vai ter chance... E aí eu brinquei com ele, falei assim, na entrevista, o inglês vai chegar lá e falar assim, queria agradecer ao Nicoleles que deu pra gente... Ah, ele infarta, né, cara? Ele falou, vira essa boca pra lá, que não sei o quê, cara. Tá louco, meu. Porque ele desenvolveu isso, e ele desenvolveu um negócio também, cara, de treinar bater pênalti, que é muito foda, com IA, entendeu? Ele não gosta muito de IA, não, mas ele usa IA pra caramba. É que ele fala que é IA. Ele fala, tem que usar outro nome, né? Tem que usar outro nome.
Mas um jeito, cara, que você faz um jogador treinar, tipo, 1000 pênaltis. O cara pode estar sentado. Ele treina os 1000 pênaltis. Porque ele põe um monte de sensor aqui no pé do cara, tal, não sei o quê, e ele vai vendo como que o cara bate na bola e o cara vai treinando. Imagina uma simulação de Monte Carlo de bateção de pênalti. Até você treinar o pé do cara pra ele bater. Você quer bater aonde? No ângulo direito, alto, pá, não sei o quê? Você vai treinar mas aqui, mas ele montou, por exemplo, 2 times, Montou? vários times, e colocou um fazendo esse método, outro sem fazer, Cara, com ele placebo. ficou uma semana no fez Palmeiras, várias cara. vezes. Ele É ficou... que uma semana é pouco tempo, né? Não, mas ele mais mostrou jogo, lá, mas... ele mostrou tudo funcionando. Ele mostrou quando entrava um e dava ordem, quando entrava ele publicou dava um artigo com ordem. resultado desse negócio? Publicou Não. um... Ah, porque ele quer, na verdade, ele quer vender o sistema aí primeiro. Se ele proprietário. publicar um artigo, tipo, alguém pega o negócio dele. Então. Sabe o valor? Não faço pediu? ideia, cara. Não faço Mas, ideia. mas esse A consumo... primeira vez que ele foi... Pô, o Palmeiras tem avião, por que não vai ter um Não, programa? a primeira vez que ele foi, Como ele não isso, podia né? falar onde que ele tinha ido. Porque tem Aí vários na problemas segunda aí, vez né? ele falou, não, agora eu posso falar, porque já negaram e tal. Ele falou que foi no Palmeiras e tal. Eu imaginei que tinha sido mesmo, mas na época ele não podia falar. Mas talvez, cara, seja muita tecnologia. Sei lá o que Porque falaram um dos pra ele. problemas é que os caras do Palmeiras, talvez eles não tenham conhecimento técnico Os pra dirigentes, entender... Talvez, não sei quem são os caras, mas provavelmente, talvez, o que eu acho mais provável é que eles não... Tô supondo que o Nicoleles tenha feito um estudo, assim, conclusivo, razoavelmente conclusivo. Sim. Né? Eu não conheço o estudo, então não dá pra opinar. Mas supondo que o estudo foi adequado realmente, eu acho que talvez os caras do Palmeiras não são... Tanto é que a FIFA só começou a usar o método do duelo, né, que usaram na FIDE pro xadrez. A FIDE começou a usar em 1970. A FIFA só começou em 2014, eu acho. Eles usavam um método para ranqueamento que era totalmente obsoleto, totalmente ineficaz. Inclusive, os sites de apostas, quem usava o método duelo ganhava muito mais do que quem tentava por outros métodos, né? E a FIDE só muito recentemente, quer dizer, quase 50 anos, 40 anos depois, que a FIFA começou a usar o mesmo método do xadrez, que era muito superior já há muito tempo. Então, talvez, como na FIFA eles demoraram muito para atualizar, para usar métodos mais eficazes para ranqueamento, talvez também no Brasil, pior ainda, eles não devem ser os caras mais A habilitados galera para fala fazer... que o futebol é um negócio muito tradicionalzão e tal, não sei o quê, né? Mas sei lá, ele falou que ele tá tentando vender em outros times aí. Então, tudo que for voltado pra performance, por exemplo, aí ela pode. Mano, ela vai dominar. Muito. Vai ter muita gente É isso que usando. eu te falei, cara. O Tem que Corinthians usar. vai abrir agora o setor de análise de dados usando IA, cara. Vai ser um negócio foda. Eu tô falando, vai procurar esses Que caras aí, legal. ó. E se não procurar, se dando bobeira, ó. Tem 2 aqui, ó, times aí, ó. Corinthians, principalmente. Os outros não precisa, não. Os outros ficam quietos aí. Pelo menos o Corinthians não pode ficar de fora, Não né? pode. Aí, ó, nós vamos levar os 2 aí, ó, e nós vamos fazer um estudo aí, vamos pôr esses caras aí É pra isso jogar. aí. Chama nós, Augusto Melo. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.